Bom dia. Começará mais uma aula de história. Todos sérios. Bom dia. Ninguém colocou nenhum bichinho, ninguém falou de bichinho de pelúcia, nada, a gente não falou nada. Bom dia. É uma aula séria. Uma aula séria. Ah, florzinha. Seriedade aqui, Vai. ó. Vamos que hoje tem uma historinha mó bacana hoje pra contar pra vocês. Uma história que seria muito melhor ao vivo, porque, arrepia. Quando eu conto essa história, sempre me arrepia. Vamos lá. Seguinte, vocês lembram desse quadro aqui? Quem que é esse homem que tá aqui? É o Robespierre? É o que vai cortar a cabeça dele. Ele vai morrer. Isso, ele vai ser guilhotinado, né? Vai ter a cabeça cortada. Exatamente. Ô, Osmar, é a imagem do Thanos, né? Vai ser cortada a cabeça. Bem, daí o que acontece? Você vai ter, então, o fim do período dos jacobinos no poder e você vai ter, então, os girondinos e esse período vai ser conhecido como diretório. É o diretório. Diretório eu já explico para vocês por que esse nome diretório, tá bom? Bem, diretório acho que eu explico agora. Não é agora. Os girondinos vão estar no poder de 94 até 99. Você vai ter uma maior estabilidade aí, né? Bem, vamos lá? Vai ser colocada uma nova Constituição. Uma Constituição atrelada, obviamente, aos interesses dos girondinos. Ai, meu Deus. Foi. Por exemplo, se os jacobinos defendiam um voto universal, então não sendo censitário, os girondinos vão retornar o voto censitário. Vão retornar o voto a partir da renda. Eita. Segundo ponto. Vai colocar o fim àquela lei do máximo. A lei do máximo foi aquela lei colocada pelos jacobinos. Vocês lembram? Alguém lembra o que é a lei do máximo? Levanta É a lei que limita o preço. É o máximo preço. Eu não lembro mais quem que é jacobino e girondino também. Não pode passar daquele preço. É a lei que limita o preço. Ó, eu ouvi o Dexter. Pronto, Dexter, ele respondeu. Isso, tem um limite no preço. Muita gente repetiu isso. Parabéns. Muito bem. Tem um limite no preço, né? Não pode passar daquele limite. Esse limite é jogado fora. Os girondinos anulam a lei do máximo, cancelam a lei do máximo. Outro fator, perseguem quem tinha simpatia pelo governo anterior. Aí aquela brincadeira que eu falei pra vocês, né? Bateu em mim, vou bater em você. Não tem nada, olho por olho, dente por dente, filhão. Perdão escambau. Vou cortar a cabeça de todo mundo. E aí é o famoso terror branco. Se você teve o terror jacobino, o terror vermelho, né? O terror girondino é o terror branco, tá? E aí vem a historinha que eu quero contar pra vocês. O que os girondinos eles fizeram? Os girondinos, eles acabaram colocando de volta a escravidão nas colônias. Ah, não. Lembra que eu falei que tinha uma colônia específica importante na França, aqui no Caribe? Alguém lembra o nome que é o nome do país atual hoje? Não lembro, não. É o Haiti. Haiti é francês? Sim, o Haiti fala francês, sim. Os haitianos, a língua oficial é francesa. Então... Ele fala mais de uma, o país, professor? Como que é? O país fala mais de uma ou é a única língua? Não. Você tem uns dialetos internos também lá deles, tá? Então você vai ter um levante de escravos. Porque é o seguinte, não tem como você falar pra você, né? Tipo, todo mundo livre, depois, então, gente, seguinte, você vai ter que voltar a ser escravo. Então, tem como você voltar pra senzala, assim, suave, de boa? Bem, não vai rolar, né? Esse tipo de pedido não rola. Então, você começa a ter um levante de escravos. Bem, você tem um levante de escravos numa colônia francesa. O que os girondinos, eles fazem, o governo girondino? Manda tropas francesas pra lá. E aí, o que acontece? Essa história é ótima. O que acontece? A galera, né, os revolucionários, os revoltosos, né, os haitianos, ficam na orla da praia. E isso é verdade que eu estou contando para vocês. É uma das batalhas que teve lá na ilha do Haiti. Eu sei disso por causa de um livro chamado Jacobinos Negros. Olha o nome, Jacobinos Negros. É um título dado para esses revolucionários haitianos, tá? O nome desse livro que eu li na época da faculdade e ficou marcante para mim essa batalha. Você tinha tropas haitianas na orla da praia e eles ali de braços cruzados. E veio os navios franceses com o exército, né? Com as tropas. Um navio francês, né? O general francês falou o seguinte:
vamos mandar uma tropa primeiro, um grupo de soldados primeiros, para a gente ver como que vai ser a estratégia ali daquelas tropas haitianas, e depois o restante das tropas vão finalizam um ataque, que a gente vai saber qual que é o ponto fraco, qual que é o ponto forte, e assim por diante. Beleza. Aí o general lá, francês, né, naquela batalha, manda os barcos franceses. Os barcos franceses atracam em terra, os soldados começam a formar as fileiras e os haitianos assim, ó, braços cruzados. Aí os franceses montando fileira, né, enchendo armando, né, colocando bala na Pólvora. Oi? Pólvora. Isso. Colocando obrigado. a pólvora. Botando pólvora e os haitianos assim, ó. E aí, tipo, sabe os franceses começando a botar pólvora, tipo, não vai ter guerra não, cara, não vai ter guerra, cara, não vai ter guerra. Aí os franceses apontaram. E os haitianos. E aí, tipo, os franceses, tipo, meio que assim, mano, velho, atravessei o Atlântico, não vamos. E aí, vamos pra guerra ou não vamos? E aí, os haitianos começam a cantar para os franceses a Marselhesa. Os haitianos começam a cantar a Marselhesa, e aí, só lembrar dos trechos. Os haitianos começaram a cantar para eles, né, para os franceses: vocês são os tiranos agora. Vocês estão vindo degolar nossas mulheres e nossas crianças. Vocês agora estão vindo nos escravizar novamente. Nesse momento, quando os haitianos começaram a cantar o hino a Marselhesa para os franceses, aquelas tropas francesas caíram em si. Eles falaram, tipo, putz, eu virei o tirano. Eu virei o tirano. Naquele momento, aquela primeira tropa francesa vai ao encontro dos haitianos, pega as suas armas e aponta suas armas para os barcos franceses. Eles retomam a lógica, eles falam, a lógica iluminista, a ideia da Revolução Francesa não pode ficar só na França. Não faz sentido eu ter lutado anos a fio pela liberdade e eu estar aqui escravizando os outros. Então, assim, o fato dos haitianos terem cantado o hino da França fez com que aquelas tropas francesas se juntassem aos haitianos e voltassem as suas espingardas para os barcos franceses que estavam lá no alto mar. O general francês não entendeu nada do que estava acontecendo ali. Ele falou, mano, o que aconteceu? E aí, atacou, né? Mandou todas as tropas atacarem. Aí, enfim, não deu tempo nem de cantar. Começou a dar tiro, enfim. E aí a guerra começou com franceses ao lado dos haitianos. A primeira frota francesa que foi pro ataque lutou ao lado desses haitianos nessa batalha. E ficou marcante para mim. Assim, eu lembro que quando eu estava lendo aquela parte, eu estava no metrô. E aí eu falei assim, eu fiquei assim, nossa! Tipo, o pessoal meio que olhou estranho pra mim. Eu tipo, nossa, mano, os caras cantou na cara dos franceses a Marselhesa, velho. Mano, tipo, aquele chupa, né? Fala, vai então, seu tirano. Enfim, toda aquela ideia, toda aquela raiva que os franceses tinham dos nobres, eles estavam sendo agora os nobres, né? Na visão dos haitianos. Enfim, essa é a história que eu queria contar. Ia ser mais da hora ao vivo, mas paciência. Enfim. Seguindo, tá? Por que diretório, né? Por que esse nome diretório? Porque o poder executivo era exercido por cinco diretores, por isso que diretório. Então você tinha 5 diretores eleitos pelos deputados, eleitos pela Câmara, tá? E aí é interessante a gente pensar no plano interno. Como que funciona o plano interno do diretório? O governo fica distante de movimentos restauradores da monarquia. E isso aqui é um ponto muito importante de a gente frisar aqui. Eu quero frisar com você isso. De novo, se você está naquela ideia, naquela lógica de que Girondino é mal, Jacobino é do bem, cuidado. Você não vai entender nada da revolução, você vai se complicar todo, você vai se complicar toda. Perceba, os girondinos, eles não querem o retorno do absolutismo. Os girondinos são burgueses. Girondinos pertencem à burguesia. Os girondinos, eles são revolucionários. Só que você tem uma diferença. Beleza, foi feita a revolução. Qual caminho nós vamos seguir? E aí você tem um choque de ideias, um choque de projetos.
Mas tem uma coisa que os unifica. Tem uma coisa que deixou jacobinos e girondinos unidos. O que foi? Nós não vamos retornar ao absolutismo. Nós não vamos voltar para o absolutismo. Por isso que o governo fica distante desses movimentos restauradores da monarquia. O que são esses movimentos restauradores da monarquia? Ora, retorno do absolutismo. Querer que a família real volte ao poder. Né? Que a linhagem da família real francesa volte ao trono. Não, isso não. Os girondinos ficam distantes disso. Beleza? Os girondinos, eles têm uma diferença de projeto, mas eles são anti-absolutistas, eles são revolucionários. Só que eles não possuem grande apoio popular. Por que eles não possuem grande apoio popular? Porque os seus projetos são antipopulares, né? Pensa, a lei do máximo, retorno da escravidão, voto censitário, faz que o diretório seja um governo sem muito apoio popular e você não tem a figura de um líder, né? Porque são 5 diretores. As decisões são tomadas entre esses 5. Tipo, você fala, e aí? Quem toma a decisão? É você? Não, é você. Não, é você. Não, é você. Não, é você. Não, é ele. É ele. Tipo, aí você fica, né? Quem é que eu tenho que seguir? Isso é uma frase importante que eu quero falar para vocês. Isso é uma frase importante. Eu estou numa sociedade, eu estou implementando ideias de liberdade, fraternidade, igualdade, né? As bases do iluminismo. Então, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, em uma sociedade que desde sempre, ou sempre não, né? Mas por 300 anos, teve uma lógica de que eu preciso de um rei absolutista que comanda, eu preciso de um líder, uma figura única, eu preciso de um ser único. Então eu tenho essa novidade, essas novas ideias que são iluministas, tentando ser colocadas numa sociedade ainda com resquícios do absolutismo, com uma estrutura absolutista. A gente consegue perceber muito isso na nossa sociedade brasileira. A gente achar que presidente resolve tudo. Não. A gente tem 3 poderes. Né? O presidente é importante, os deputados, senadores são importantes, o judiciário, o STF também é importante. Os 3 fazem parte dessa importância. Só que na hora que a gente vai votar, a gente acha que está elegendo um rei, né? um salvador da pátria. E não. É um conjunto de coisas. Na pandemia, por exemplo, a gente viu que governador e prefeito pode tomar decisões que funcionem só para a sua cidade, só para o seu estado. Porque existe autonomia dos estados e autonomia do município, da cidade. Então a gente não vive, mas a gente tem uma lógica ainda muito imperial, né? Que vem muito da época do Império Brasileiro e tal. Então a gente tem essa dificuldade de entender, né? Pô, acho que hoje a gente passa, mesmo, enfim, por um período de oscilação, por vários problemas, eu acho que a sociedade brasileira, a gente tem uma chance, não sei se está aprendendo, mas tem uma chance de aprender e entender qual que é o papel do presidente, de um deputado, de um senador, de um juiz do STF, do governador, do prefeito, ou pelo menos as pessoas ficam mais interessadas de entender qual que é o limite do poder de um presidente, qual que é o limite do poder de uma Câmara, qual que é o limite do poder do STF, né? Enfim, só trazendo para vocês isso. Mas eu tenho uma França que ela ainda não consegue entender muito bem isso, porque ela foi por séculos absolutista, por séculos as ordens vinham do rei e ele que manda e ele que tem a solução para tudo. Eu não sei se eu brisei muito, eu não sei se vocês entenderam minha linha de raciocínio, enfim, deu para entender o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho uma sociedade que necessita de um líder. Eu tenho uma sociedade que precisa de uma figura emblemática, porque ela ficou acostumada a isso. Então, precisaria da figura de um rei, entre aspas, bem entre aspas, eu quero dizer aqui, só para facilitar seu entendimento. Bem, e vai surgir esse cara, o diretório ele vai precisar dessa figura, vai precisar desse cara. Por quê? Porque no plano externo, o exército francês começa a perder prestígio, começa, né, não é doce, tá bom? Começa a perder moral, começa a perder apoio popular por causa das derrotas que o exército começa a sofrer nos campos de batalha. O exército começa a sofrer constantes derrotas. E daí, o diretório começa a perder apoio popular. A população fala, e aí, diretório? E aí, girondinos? E aí? E aí? Vai tomar decisão? Não vai fazer alguma coisa? Não? E aí? Ó o BO ali. Vai ou não vai? Vai ou não vai? E aí o diretório fala, mano do céu, o que a gente faz, velho? Estamos perdendo, a gente vai perder apoio da população, os jacobinos vão voltar, estamos ferrados, a gente vai ter nossas cabeças cortadas, meu Deus do céu. Bem,
Eis que, quem que aparece, senhoras e senhores, vem aí um jovem general que retoma as vitórias. Um general com uma excelente liderança, um general com atitudes de guerra, tá bom? Com atitudes corretas. Não sei se é isso que eu tô pensando. No âmbito da guerra. Esse jovem general faz com que a França volte a ter vitórias contra os países absolutistas, contra a Áustria, contra a Prússia. Quem é esse jovem general, senhoras e senhores? Napoleão Bonaparte. Sabia. O famoso Napoleão Bonaparte entra aqui na história. Tá? Um general Calma, não muda ainda, professor. extremamente habilidoso e um homem extremamente político, mas isso a gente vai ver na próxima aula sobre a política do Napoleão. Tá? E o que acontece? O diretório olha assim para o Napoleão. Acho que eu tive uma ideia. O que o diretório pensa? O Napoleão é um cara que defende os interesses dos girondinos. O Napoleão ele defende o projeto girondino. Ora, o que os girondinos eles pensam? E se a gente colocar o Napoleão, que é uma figura popular, a população gosta de Napoleão. Napoleão, enfim, aí, quando ele falava em público, né, a população ficava, oh meu Deus, oh, tipo, oh, meu Deus, entendeu? Tipo, é o salvador da pátria, ele vai resolver tudo, enfim. O Napoleão, então, com esse seu discurso e essa sua vitória, ganha popularidade. E é isso que o diretório ele precisa. O diretório, os girondinos, eles precisam de popularidade para aplicar o seu projeto. O que acontece? O famoso golpe do 18 de Brumário. O que é esse golpe? Praticado com auxílio do diretório, de alguns diretores. Apoiam o fim do diretório e colocar Napoleão como governante. Colocar Napoleão como governante, como o chefe do executivo. Não mais os 5 diretores. Mas, obviamente, qual que era a garantia dos girondinos? Napoleão ia aplicar a lógica girondina, o projeto girondino que nós temos ali. Tá? Manutenção da escravidão, o voto censitário, tá? Fim da lei do máximo e assim por diante. Portanto, né? Olha lá, mudar de slide, tá? Pode tirar print aí quem precisar. Vou explicar. Bem, acho que eu vou colocar, né, em tópicos o que eu acabei de explicar para vocês sobre o golpe do 18 de Brumário, né? Olha lá, tá ali, Napoleão. Nossa! Topese! Poderoso! Poderoso! I got the power! Né? Bem isso, né? Meu Deus! Tem WhatsApp? Né? Napoleão, oi, tudo bem? Oi, moço, né? 12 Professor, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Aí, né? Esse famoso quadro aí do Napoleão Bonaparte. Fala, Isa, você levantou a mão ou foi sem querer? Isa? Foi sem querer? Engraçado é a cara do cavalo, pelo amor de Deus. Né, o cavalo, tipo, meu Deus. Dá pra fazer muito bem. O cavalo tá bem feliz ali, a cara dele. Não, tá sorrindo. Mas, enfim, esse é um famosíssimo quadro do Napoleão, mostrando muito o seu, enfim, acho que o que ele mostra aqui é poder, né? Poder, líder, enfim, todos os adjetivos, né? Tipo, o cara porreta, né? É o porreta, né? Porreta, né? O cara porreta. Enfim. Então, o golpe do 18 de Brumário, tá? Colocando em tópicos, em pequenos tópicos. Os girondinos necessitam de apoio dos grupos sociais, dos setores sociais. Então, vem Napoleão com essa chance, né? Sendo esse cara que vai conseguir fazer com que o projeto girondino tenha apoio popular. O diretório, então, entrega o poder para Napoleão. E aí você tem o fim do período revolucionário, você tem o fim da Revolução Francesa. Por que aqui é o fim da Revolução Francesa? Porque você vai falar assim para mim, mas professor, não continuou com o projeto dos girondinos? Sim, continuou com o projeto girondino. Então por que é o fim da Revolução Francesa? Então, você tem um debate na academia, quando eu falo academia não é Smart Fit, tá? Debate na academia na faculdade, na USP, tá? Você tem um debate entre os historiadores. Tipo, quando é que acaba a Revolução Francesa? A maioria concorda que é nesse período aqui. É o período quando Napoleão assume o poder. E por quê? Porque Napoleão ele não é um burguês. Ele não é um representante da burguesia. Ele é um general, é um representante do exército. Não é um burguês. E a Revolução Francesa é uma revolução burguesa.
Consequentemente, então, quando Napoleão entra no poder, eu tenho um general, eu tenho um representante do exército no poder, e não um representante da burguesia. Mesmo que ele defenda projetos dos girondinos, ele não é um burguês. E a gente vai perceber qual que é o plano interno de Napoleão, quais são os seus interesses, quais serão todos os seus métodos de luta, de guerra. Tudo isso a gente vai ver na semana que vem, tá? Na próxima aula. A sua prova trimestral, o conteúdo acaba aqui, entendeu? É isso, né? Acabou. Não vai cair Era Napoleônica. Lá na apostila, no módulo 7, tá lá, né? A parte da Era Napoleônica. Não vai cair Era Napoleônica na sua prova, tá bom? Na sua prova cai até o que eu der hoje, agora, tá bom? E aí, nós vamos já fazer algumas atividades da apostila, tá? Você quer almoçar? Almoçar? Quero não. Quero. Acabei de tomar café. Eu quero. Eu quero almoçar, tô com fome. 9h17. Misericórdia, acordou 5 horas da manhã. Acontece, né? O pessoal fica com o fone aberto, né? Aí vem, né, o cachorro, a mãe falando, né? Almoçar? Eu quero. Minha mãe, professor, foi mal. Não, de boa, não, imagina, nem precisa pedir desculpa, imagina, normal, acontece. É que é engraçado, só isso. Perguntando, você quer almoçar? Quero, Bora almoçar, professor, bora almoçar. É churrasco, quer? Porra! Pô, agora sim, agora eu quero. Você tem um interesse. Me passa o endereço que eu tô indo pra aí. Me passa o endereço que eu tô indo pra aí. Lá, bora. Só mandar. Ó, mas não pode convidar 19, porque Covid. Faz delivery. Faz. Todo mundo aí, ó. Aí sim. Já tem. Cara, é um crime, velho. Já tem. Ai, pessoal. Já Tchau, tem, boa aula. já tem o endereço. O quê? Você falou do churrasco? Acabou, até eu. Brincadeira, imagina. Ela tem a voz da Simone. Professor, ó, uma pergunta aqui do Rocha. Professor, o Napoleão, para ser general, ele tinha alguma patente com um grande poder para se tornar? Sim, você tem as patentes, Rocha. Patente general, né? Você tem um exército da França, o exército revolucionário, você tem as patentes lá, tá? Turma, abra na página 123, a gente tem 10 minutos, dá para fazer uns exercícios, aí pensa, menos lição de casa para você. Qual é a apostila mesmo? Esqueci. É a apostila 2. Não vai passar a lição de casa não, professor, tá bom? Hoje assim? não, vou passar não, vocês têm prova, tá? Tá lá, atividade 1, página 123, tá? Página 123, peguem lá a apostila, né? Aí depois dessa aula vocês abram lá na página de matemática, né? Que hoje tem prova. Preferia que a prova fosse na hora da aula, professor. Fazer à tarde é chato. Né? Depois do almoço ainda dá um sono. Porra, muito melhor ainda. Depende, né? Tem pessoa que acha bom, ruim, né? Enfim. Parei. Depois tomar É a energético e apostila quero 1 ver. ou 2, professor? 2, tá? O Rocha, muito interessante sua pergunta sobre os parentes, né? O Rocha perguntou sobre o parente. Na verdade, Rocha, você escreveu certo. Eu que li errado, né? O analfabeto aqui deu errado. Você escreveu parente, mas eu li patente. Sim, na segunda-feira, eu acho que é a nossa aula, né? Segunda-feira eu explico para vocês sobre o governo napoleônico, que ele vai começar a colocar os seus primos e sobrinhos nos reinos. Mas aí, semana que vem, eu falo disso. Lembrei do He-Man quando você mostrou a imagem. He-Man. Bem, eu acho que deu tempo, né? Página 123. Dá para fazer, acho que a atividade 1, acho que parte da 2 também, talvez. Vamos lá. A atividade 1. Observe a caricatura da página 122. Turma, deixa então a apostila aberta assim, ó, nas duas faces, nas duas abas, tá bom? Entendeu a piadinha? Aba, entendeu? Desculpa. Não. Professor, como Napoleão conseguiu ser general? Destaque interno, Barrada. Ele foi crescendo, ele foi tendo destaque nas guerras desde a época da Revolução Francesa. Ele era um revolucionário, lá participou, tal, entendeu? E aí ele foi ganhando prestígio com o passar do tempo. Bem, atividade 1. Observe a caricatura da página 122. Professor, uma pergunta. Responda as O questões. Napoleão, Fala. antes dele ser o general, ele era o quê? Ele era burguês?
quê, assim? Não, ele era um soldado, né? Ele era... Ah, tá, entendi a sua pergunta. A família do Napoleão... Antes dele né? ser A família Antes do dele ser Napoleão... general. Ah, então, a família do Napoleão pertencia ao terceiro estado, tá? Era o terceiro estado, não sei se era burguês, camponês, aí eu vou... Não sei Entendi. mas aí depois ele entra na vida militar, né, o Napoleão. Aí soldado, aí vai até chegar a ser general, tá? Considerando as vestimentas e a posição das personagens, quais são os grupos representados? Bem, acho que já expliquei isso para vocês. Quem são os grupos aqui representados nesse cartoon? Primeiro, segundo e terceiro estado. Muito bem, isso aí, né? Os grupos representados são clero, nobreza e o terceiro estado, ou primeiro, segundo e terceiro estado. Tá certo, né? Completa aí, né? Resposta completa, viu, cabeção e cabeçuda? Não esquece, tá? Os grupos representados são clero, nobreza e o terceiro estado, tá bom? Ô, professor, por que o terceiro estado não tem um nome? Tipo, clero, nobreza é o primeiro e segundo estado, certo? Terceiro estado não... Alguém consegue responder o Abrão por quê? Repete, Abrão, a sua pergunta. Porque, tipo, no primeiro e o segundo estado eles são clero e nobreza, mas o terceiro não tem, tipo, um nome, assim. Porque entrava todos. Porque são o resto. São o resto da população. Burgueses, camponeses e tal. E aquele outro lá com o nome francês. Sans culottes. Entendeu, Abrão? Entendi. Lembra que a gente conversou sobre isso? Tá? Teve uma aula que eu frisei bastante isso. Tá aí, beleza? Mas muito boa a sua pergunta, pra gente relembrar. Faz bem, tá? B. Identifique na imagem elementos que possibilitem associar o autor da caricatura como simpatizante das causas do terceiro estado. Aonde na imagem eu consigo perceber que esse autor da charge, ele é um simpatizante das causas do terceiro estado. Então é um autor que apoia o terceiro estado. O primeiro e o segundo, o segundo e o terceiro estado sentado nas costas do primeiro estado? Não, inverte. É o primeiro estado embaixo do... Não. É o primeiro e o segundo, né? Eu tô falando errado. É o primeiro e o segundo estado, né? Percebam. Você tem um padre e um nobre ali, né? Eu acho que ali... Não, cadê? Um clérigo e um nobre, eu não tô conseguindo saber se... Não, ali não é um crucifixo. Bem, mas você tem um representante do primeiro e segundo estado, né? Abusando de um velho, né? Abusando de um senhor que representa o terceiro estado. Então, é uma imagem para chocar, né? Como um senhor, com a roupa que tá, com a roupa suja, com as condições que tem, tendo que carregar esses dois homens, e percebam, dois homens, olha a bochecha deles, rosada. Então, são saudáveis, bem alimentados. Eles não precisariam estar sendo carregados por esse homem velho, doente, roupa rasgada, magro. Eles têm condições de andar com as próprias pernas. Então, a letra B, os elementos seriam o terceiro estado, carregando o clero e nobres, né? Na verdade, o certo seria ali clérigos e nobres. Outro elemento seria a representação saudável dos de cima e a velhice e tristeza dos de baixo, né? Então, tá aí. Esses são os sinais que mostram para nós que o autor, ele é um autor que defende o terceiro estado, porque ele reproduz de maneira bem crítica, né, esses abusos do clero e da nobreza. Beleza, turma? É isso, tá? Acho que dá tempo 3 minutos, não dá para ir lá para atividade 2, vai ficar muito corrido. Então, é isso, tá bom? É isso. Próxima aula falaremos do Napoleão. E aí, na próxima... Professor, o que tem no bolso deles? Eu não vou conseguir ler o que tem, não sei. Não sei o que... Deve ser alguma coisa do autor, né? Alguma coisinha aí que eu não vou conseguir ler. Nem ia conseguir ler, eu não sei ler francês. Enfim, tá? Então, não sei. O que eu ia falar? Na próxima aula, me fez lembrar um negocinho. Tem uma música clássica muito famosa, de um autor chamado Tchaikovsky, tá? Na próxima aula eu vou apresentar o Tchaikovsky para vocês, tá? O Tchaikovsky, ele é desse período, dessa época de Napoleão. E tem uma música, assim, é maravilhosa, assim, é incrível. É uma música de 16 minutos. Óbvio que eu não vou passar a música inteira para vocês, não vou ficar aqui 16 minutos. Mas eu vou passar um trecho dela
porque simboliza a guerra que o Napoleão vai entrar. Tudo bem? Qual o nome da música? O nome da música é... Deixa eu pegar Deve ser um pagode ou um funk. Isso! Isso! É um pagode! Muito bem. Cadê? Nossa, Tô escrevendo tudo errado, Tchaikovsky. Ainda bem que o Google, ele corrige. Cadê o John? John gosta de Professor, pagode, John. por aqui a apostila faz um desenho atrás de onde escreve, aí depois não dá pra ler nada. Como? Eles colocaram tipo uma imagem de fundo assim na página. Ah, tá. Aí não dá pra ler nada, fica mó ruim de ler. Eu tive que escrever de caneta preta pra mim ler, porque lápis não dá pra ler. Putz, tá. É um equívoco, é um probleminha, né? Ó, Tchaikovsky... Nossa, tá em... Se você colocar no YouTube Tchaikovsky Guerra Napoleônica, vocês vão achar. É isso. Guerra Napoleônica. Agora você escreve música, já aparece na hora. Ah, é? Isso é aba. Guerra Napoleônica. Tchaikovsky. Aí vocês tentam escrever Tchaikovsky aí da maneira que você... Esse nome que eu coloquei no chat, professor? O que é? É esse nome que eu coloquei? Tô saboreando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu jogar lá. Menos de um... Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa tudo. Peraí. Ah, vai cortar, né? Que cocô, que merda. Menos de um minuto. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, professor. Falou. Ó, até toda a propaganda. Dá um abraço no Osvalda, professor. Dá um abraço no Osvalda. Não. Vai, Jola, canta um pagode aí, Jola. Não é, Osmar. Na próxima aula eu trago pra vocês. Na próxima aula eu trago. Tá? Tá bom. Não é. Tchau, Bom? professor. Até. Beleza. Falou, gente. Tchau, Tchau. professor. Falou. Tchau. Au revoir. Até...